Como que a gente faz, né, para eliminar as recidivas? Você sabe o que é recidiva? Teu cliente, teu paciente, né, teu assistido tem recidiva? Como é que você se sente quando isso acontece? O que é recidiva? Né? Se a gente for olhar no dicionário, né, e for colocar lá recidiva, ele vai te dar que recidiva é o reaparecimento, né, de uma doença, de um sintoma ali, que após um intervalo de tempo, né, ocasiona a recidivância, né, de seus efeitos, a recaída. Né? Então, muitas vezes, aquele paciente, aquele assistido, aquele cliente que você trata, às vezes ele sai do teu consultório, sai da tua sessão, se você trabalha online, falando que está muito melhor, muitas vezes falando que está sem a dor, né? E que logo depois, às vezes, tem pessoas que dias depois, tem pessoas que semana depois mandam mensagem falando: nossa, a dor voltou tudo de novo, o meu sintoma voltou tudo de novo, né? Ele não desapareceu, eu ainda tô com ele. 3 dicas para que a gente possa evitar essas recaídas, evitar com que os sintomas dos nossos clientes, dos nossos pacientes, dos nossos assistidos voltem a aparecer. Qual é a primeira dica? Muitas vezes o teu cliente, o teu paciente, o teu assistido, ele está tendo essas recaídas, ele está tendo essas recidivas porque você está só olhando a doença e não está olhando o doente. Sim, muitas vezes quando a gente só foca em querer suprimir um sintoma, muitas vezes quando a gente só foca em querer resolver uma dor, né, em querer suprimir um sintoma, a gente está fadado a não ter um resultado eficaz. A gente está fadado, né, a muitas vezes esse paciente, esse cliente, esse assistido ter uma recaída. Por quê? Porque a gente não conseguiu, né, encontrar a causa raiz. Então, muitas vezes, né, a gente aprende sim técnicas, às vezes a gente aprende protocolos que são realmente eficazes, né, mas quando usados de maneira assertiva. E hoje a gente sabe que se a gente olha, né, na tentativa apenas de suprimir um sintoma, suprimir é querer fazer desaparecer aquele sintoma, sem buscar a verdadeira causa daquele sintoma, sem saber fazer uma avaliação precisa, sem saber compreender, sem saber ter um olhar integrativo, a gente não vai estar gerando resultados, né? A gente pode até gerar uma melhora. O nosso cliente, o nosso paciente, né, o nosso assistido pode até sair da nossa sessão falando: nossa, eu estou melhor do que quando eu entrei. Mas isso não garante que ele, né, não tenha recidiva, isso não garante um resultado eficaz. Qual é a segunda dica, né, que é super importante para você poder eliminar a recidiva do teu cliente, do teu assistido, né, do teu paciente? É achar a causa raiz. É realmente achar a causa raiz. É achar o que está por trás. Então, de maneira rápida, lembra, nós temos 7 corpos. Um dos corpos é o corpo físico, que é esse órgão de impacto aqui que a gente tem. Muitas vezes a gente está querendo só tratar ele, seja de uma maneira bioquímica, quando eu dou uma medicação, quando eu dou um anti-inflamatório, quando eu dou um antibiótico ou algo, eu estou querendo trabalhar só bioquimicamente, eu estou querendo regular aquele corpo físico de uma maneira bioquímica. Ou muitas vezes, né, através da alimentação. E sim, a gente sabe que uma má alimentação altera o nosso corpo físico. Mas muitas vezes uma boa alimentação não garante com que a gente não tenha sintoma. Por quê? Porque a alimentação está agindo apenas no corpo físico também. Eu preciso começar pelo menos a expandir meu olhar para um outro corpo, que é o corpo energético. Então sim, alterações no meu corpo energético podem levar a alterações no meu corpo físico. Então às vezes a causa raiz não está no físico, está no energético. Só que esse meu corpo energético é onde ficam nossos chakras. Hoje já tem dezenas de pesquisas. Hoje as técnicas, né, terapêuticas energéticas são comprovadas cientificamente, é aprovada pelo SUS em tudo. Então isso já vem dar um grande embasamento para a gente aqui, já para entender que tem sim uma eficácia e que sim pode estar interferindo no físico, tanto de maneira física como de maneira comportamental. Mas tem algo que altera o nosso corpo energético, que é o nosso corpo emocional. Então o meu corpo emocional, né, as minhas emoções negativas, as minhas situações de estresse, né, o meu corpo emocional impacta no meu corpo energético, que pode impactar no meu corpo físico.
Então, se a causa raiz está aqui na parte emocional, que está alterando tanto o energético como o físico, e eu estou querendo apenas tratar o físico ou o energético, né, não vai estar gerando resultado. Não vai estar sendo eficaz. Então, por isso que eu falo, busque a causa raiz. E às vezes a causa raiz não está nem no corpo emocional, está no corpo mental inferior, que é o nosso racional, está nas nossas crenças, está nos nossos bloqueios, né? Em todo o nosso processo de domesticação. Então, muitas vezes aqui está a causa raiz. Então, você entende, né? Que se eu estou olhando apenas a doença, primeira dica que eu dei, não olhe só a doença, olhe o doente. Porque se eu estou olhando apenas a doença, eu estou olhando apenas o corpo físico. Eu estou querendo suprimir algo que eu não vou ter resultado. E aí, eu preciso depois saber que eu preciso buscar a causa raiz, que é a segunda dica que eu dei aqui para você. E a causa raiz pode estar no corpo físico? Pode. Mas muitas vezes pode estar no teu corpo energético, muitas vezes pode estar no teu corpo emocional, ou muitas vezes pode estar no teu corpo mental inferior, que é o teu corpo racional. Sim, ali nas suas crenças. E aí a gente passa para a terceira dica. Que muitas vezes, né, o que faz o nosso paciente, o que faz o nosso cliente, o que faz o nosso assistido, ele voltar a ter aquele sintoma, ter o reaparecimento daquele sintoma, que é a recidiva, né, é a gente negligenciar o que está moldando a estrutura psíquica do nosso cliente. Então, sim, uma das perguntas que a gente tem que fazer é se é a primeira vez que aquela pessoa está tendo aquele sintoma, está tendo aquele comportamento. Porque a gente não tem comportamentos à toa, gente. Uma pessoa não sente medo de maneira à toa, né? Ninguém tem medo por acaso. Então, se a gente tem medo de alguma situação, se a gente tem medo de algo, é porque aquilo ali está registrado no nossa molécula, nas nossas células. A dica é: trabalhe sobre os vazios emocionais dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus assistidos. Os nossos vazios emocionais criam os nossos padrões emocionais negativos, que vão moldar a nossa mente, que vão moldar, né, o nosso subconsciente ali, os nossos pensamentos, para criarem crenças limitantes na gente. Então, muitas vezes, o que faz o nosso cliente, né, o nosso paciente, o nosso assistido a manifestar um sintoma é a percepção dele frente às situações de estresse que ele está tendo no dia a dia dele. E o que está moldando a mente dele são esses padrões emocionais negativos. Então, por mais que às vezes você ache a causa raiz, trabalhe com ele aquela situação específica, né? E ele ressignifica aquela situação específica, mas ele não trabalhou o que estava moldando a mente dele. Quando ele estiver frente a uma situação semelhante, ele vai acabar ativando o mesmo programa arcaico. Por quê? Porque a mente dele ainda está bloqueada. A mente dele ainda está dentro de um padrão emocional negativo. Então, sim, você precisa ser capaz de trabalhar os padrões emocionais negativos dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus assistidos, para que eles não tenham a recidiva. Porque são esses padrões que estão moldando a mente dele. E o que molda a minha mente cria as minhas crenças. Seja elas crenças fortalecedoras, e que aí não tem problema, só vai trazer resultados positivos, seja elas as minhas crenças limitantes.